Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu resolvi fazer nossa aula gravada hoje, nossa aula de sábado, tá? Porque eu tava pensando, quem não pudesse, né, estar no horário da aula, né, pode assistir no horário que vocês quiserem e quantas vezes vocês quiserem, tá? E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre conflitos. Olha só, depois que vocês terminarem de assistir ao vídeo, por favor, coloquem o nome de vocês lá nos comentários do Classroom, porque eu vou fazer a frequência de vocês por lá, tá? Como eu disse a vocês, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conflitos. E que tipo de conflitos são esses? Nós estamos falando sobre conflitos globais, a gente está falando de conflitos no mundo. Então, eu tenho algumas perguntinhas logo para a gente começar refletindo aí. Nós vamos refletir bastante, tá? Então, eu tenho aqui a primeira perguntinha para vocês, que é o seguinte. Qual é o problema mais sério que a gente enfrenta hoje no mundo? Né? A gente sabe que o mundo está cheio de problemas, então qual é o problema mais sério que a gente está enfrentando hoje? Segunda perguntinha que eu tenho para vocês. O que causa esses problemas? Quem é que causa? Quem é que causa esses problemas? Terceira perguntinha. O que a gente pode fazer para resolver esses problemas de forma individual ou coletivamente? Como é que a gente pode resolver esses problemas? E a última perguntinha que eu tenho, antes de nós começarmos o assunto de fato, é o seguinte: qual é a sua visão para o mundo ideal, o mundo perfeito? É isso. Gente, ó, esse conteúdo começa aqui no módulo de vocês na página 182, tá? A gente pode ver também uma imagem aí que tá mostrando uma pessoa comendo dinheiro, mastigando dinheiro, com um prato cheio de dinheiro, enquanto tem pessoas na fila atrás desse homem aí com os pratos vazios, as pessoas bem humildes. Então vamos lá começar, nós vamos falar então hoje sobre desigualdade social. Então nós temos um texto, tá? Na página 184, que esse texto está intitulado como The World is not equal for everybody, is it fair? Significa que o mundo não é igual para todo mundo. E isso é justo? Então a gente pode ver o seguinte, que o mundo, a gente vive em um mundo cheio de desigualdades, né? E que pode ser caracterizado por situações injustas. Só que aí a gente pode ver que alguns grupos ou algumas pessoas têm mais oportunidades do que outras. Mas no 2000, né, as Nações Unidas, ela criou o 8º milênio aí de objetivos, né, ela criou alguns objetivos de desenvolvimento, e aí a gente vai ver cada um deles. Então, de 1 a 8, ele enumera que se as pessoas tivessem esses direitos, elas poderiam viver bem melhor. Então, o número 1 é direito à alimentação, então a questão da erradicação da fome. Então, se as pessoas comessem bem, tivessem uma qualidade de alimentos, uma qualidade nutricional, elas poderiam viver melhor, bem melhor. Número 2 é o direito à educação. Então, a educação deveria ser para todos e a gente vê que na prática não é bem assim. O 3, a gente tá vendo aí a igualdade de gêneros, né? A gente vê que cada vez que no mundo existe mais mulheres que homens, mas aí as mulheres recebem menos que homens, as mulheres. E ainda algumas ainda sofrem violência, né? Violência física e violência verbal também. 4, que a gente pode ver aí, é a redução da mortalidade infantil. Então, a gente vê que muitas crianças são desnutridas e aí há um grande número de morte nas crianças. 5, a gente vê aí a saúde da gestante, né? Então a gestante também deveria ter deveria ter um cuidado especial. 6, que a gente pode ver aí, são medicamentos para prevenir e combater doenças como HIV, como cólera, malária e outras doenças. 7, que a gente pode ver aí, é a questão do meio ambiente, a questão ambiental. Então, o meio ambiente deveria ser tratado com carinho e com respeito. E 8, que a gente pode ver aí, é o desenvolvimento global, né? Questão de trabalho e tal, as pessoas deveriam ter mais oportunidades de emprego. E aí, gente, olha, 15 anos depois, né, depois das Nações Unidas ter tomado essa iniciativa, né, foram criadas algumas metas, foram criados alguns objetivos, como de fato que ação deveria ter e que reflexão a gente poderia
ter a respeito de cada um desses tópicos. Então, o número 1 que a gente pode ver aqui é no poverty, que significa a pobreza zero, não pobreza. O que a gente pode ver aqui é que as pessoas, algumas pessoas vivem com menos de R$ 1,25 por dia. É verdade isso, tá, gente? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode... não poderia ser... o dinheiro não poderia ser distribuído de forma igualitária para as pessoas. E a reflexão que a gente pode ter é o seguinte: o que a gente pode comprar com o 25 para comer, para vestir, para pagar aluguel, para pagar as contas e tal, né? Número 2 que a gente pode ver aqui é o Zero Hunger, é a fome zero, né? Que eu já falei para vocês. É que a nutrição pobre, né? Os problemas da nutrição pode causar 45% das mortes em crianças abaixo de 5 anos, com idade inferior a 5 anos. Então, poderia ter aí, né, uma iniciativa aí para acabar com a fome, principalmente das crianças. E a reflexão que a gente tem é o seguinte: quanto de comida as pessoas desperdiçam? Será que essa comida que é desperdiçada não poderia ser destinada a pessoas que não têm nada para comer? Número 3, isso aí tá na página 185, tá? O 3 é o quê? É uma boa saúde, né? Questão de bem-estar e tal. Isso quer dizer que o quê? Que mais de 5 milhões de crianças, elas não completam, não chegam a completar 5 anos, né? Então, por quê? Por causa da saúde. Então, o que a gente poderia fazer para melhorar, então? 4 é acesso à educação, direito à educação. A gente pode ver hoje que 57 milhões de pessoas não estão nem no ensino primário, né? Então, qual a importância de você ter uma boa educação? Não é isso? E aí, o 5 que a gente pode ver é a igualdade de gêneros, né? A gente sabe que existe 2/3 da população mundial é composta por mulheres, não é isso? E aí, o que a gente pode ver? A questão de igualdade, né, na economia, entre outras coisas, e a redução também aí da violência contra a mulher. E o que a gente pode refletir sobre isso é que punição, né, alguém poderia ter se cometesse esse crime aí contra as mulheres, crimes tanto físico quanto também verbal, né? 6 que a gente pode ver aí é água limpa, água potável e condições sanitárias também que a gente deveria ter, né? A gente pode ver aí que 40% da população global é afetada aí pela escassez de água, não é isso? Então, quanto de água a gente realmente precisa? Então, por que desperdiçam tanta água? Por que desperdiçamos tanta água? 7 que a gente pode ver aí é a questão da energia limpa, das fontes de energia limpa, energias renováveis, né? Então, a gente pode refletir aí o seguinte: quanto de energia, né? Por que a energia é tão importante pra gente? Por que a gente precisa economizar energia, né? A gente pode ver aí que 1,3 bilhão pessoas vivem sem acesso à eletricidade. 8, a gente vai ver aqui o trabalho decente, né? O 8 aqui tá trazendo questão de crescimento da economia, trabalho decente e tal. E a gente vê aí que 172 milhões de pessoas, né? Elas estavam desempregadas em 2018. Então, o que a gente pode fazer? Um tópico para a gente refletir aí. O que a gente pode fazer para aumentar, né? Também a questão das pessoas começarem a trabalhar, então, e o desemprego diminuir consequentemente. Vamos para o outro lado, na página 186, a gente vê aí no tópico 9, a gente vê Industry, Innovation and Infrastructure. A gente vê o quê? A gente vê indústria, inovação e infraestrutura. Então, a gente vê o quê? A informação, a comunicação, né? As tecnologias de comunicação. Tá falando aqui também das condições sanitárias, né, eletricidade e água, né, também. Tudo isso aí faz com que um país se desenvolva, e quanto menos coisas quanto menos dessas coisas um país tiver, mais longe ele está de se desenvolver. E uma coisa para a gente refletir é por que a infraestrutura é tão importante para a gente, não é isso?
Tópico 10, aqui a gente está vendo aqui, Reduced Inequalities, que significa o quê? Significa as desigualdades, a redução da desigualdade. Então, a gente vê o quê? Que 80 das pessoas mais ricas do mundo, né, elas concentram uma economia, 80, tá, gente, das pessoas mais ricas do mundo, elas concentram uma economia, concentram um dinheiro que poderia ser gasto por 3 bilhões e 500 mil pessoas, para vocês verem aí, muito dinheiro na mão de poucos, né, enquanto tem muita gente aí passando por grandes necessidades. E aí, o que a gente pode refletir e aquelas pessoas sem teto, né? Tanta gente com tanta coisa e tanta gente também sem teto, sem uma casa para morar, sem comida, sem saúde, sem água, enfim. O tópico de número 11 aqui está falando sobre as cidades sustentáveis, né? E as comunidades. Aqui está falando que 883 milhões de pessoas vivem, né, em situações bem precárias, em favelas, a gente vê aqui. E aí isso faz com que a cidade fique insegura também, né? Tanto assim, insegura na questão de infraestrutura, quanto insegura na questão de violência, que aumenta, né? E aí o que a gente pode refletir se existem favelas na sua cidade, né? Se você vive em uma favela, ou como é o modo de vida, né, das pessoas na favela. O tópico de número 12 está trazendo para a gente aqui a responsabilidade no consumo, tá? E na produção. Então, aqui está dizendo que as pessoas geralmente elas estão gastando muito, tá? Elas produzem muito e gastam muito, isso principalmente se tratando do plástico, em materiais que o meio ambiente também demora muito aí, né? Para fazer a decomposição e tal. E o tópico de número 13, que a gente vê aí a Climate Action, que é a ação do clima, né? A gente vê aí que a temperatura global está aumentando e tem aumentado muito nos últimos anos. A questão dos oceanos também, né? Que a gente vê aí, e tá tudo bem aquecido, as geleiras estão descongelando, derretendo e tal. E aí a gente deve, né, ver quais são as formas que a gente pode fazer para não agredir tanto assim o meio ambiente e, consequentemente, a gente não alterar aí o clima, né? Então, o que pode ter contribuído, o que contribuiu, né, aí para essa mudança climática. E 14, que a gente pode ver aí, é a vida embaixo d'água, né? A gente vê aí que 13 milhões de toneladas de plástico são jogados no oceano todos os anos. Então, isso aí acaba matando muitos dos nossos animais que vivem na água, né? Isso, gente. Então, a gente deveria reduzir, né, e prevenir essa poluição. E o que a gente pode fazer o que a gente pode refletir como é que a gente pode diminuir, como é que a gente pode proteger os oceanos, né? E as vidas que existem no oceano. O tópico de número 15, que está na página 187, tá falando aí, ó, Life on Land significa o quê? A vida na terra. Então, o que a gente pode ver aí? Que por causa da seca, né, e a desertificação, né, 12 milhões de hectares são perdidos todos os anos. Então, esse ano a gente teve aquela problemática das queimadas, né? Que isso também é um grande fator, né? Para a desertificação, para o empobrecimento da terra. Então, a gente tem que reduzir o desmatamento das florestas e a gente tem que proteger o ecossistema. E o 16 que a gente pode ver aqui é Place, Justice and Strong Instructions, que significa o quê? Significa a paz, né, a justiça, né? E isso aí significa que a gente precisa também estar em paz, a gente precisa viver em um mundo justo. E aí o que a gente pode ver é o quê? Que uma em cada 10 crianças, tá? Elas vivem em áreas afetadas por conflitos. Elas vivem em áreas muito violentas, vivem em áreas
que elas não podem exercer nem o seu direito de ser criança, né? A gente vê crianças muito novinhas trabalhando no pesado, a gente vê crianças muito pequenininhas já inseridas aí no mundo das drogas, né? Mesmo que não direta, mas indiretamente também, né? Então, é um tópico aí da gente refletir, né? Então, a gente tá vendo aqui uma forma de refletir, que a gente pode refletir aqui é como a gente pode acabar ou diminuir o crime, não é isso? E o último tópico que o nosso módulo traz pra gente, que é o tópico 17 aqui, tá falando sobre a questão da igualdade mesmo, igualdade racial, igualdade em todos os sentidos, né? Étnica, né? Aqui tá falando que 1.500.000.000 pessoas, né? Isso aí dá cerca de 20% da população mundial, né? Vive em conflitos, elas são afetadas aí também, vivem em áreas afetadas e em estados fragilizados, e elas sofrem preconceitos, né? Pela classe, né? Pela cor, pela orientação sexual. Então a gente também precisa acabar com isso, né? A gente tem que fazer com que os países, com que as pessoas trabalhem juntos em um só ideal, que é viver bem, que ter uma qualidade de vida boa, não é isso? Então, a reflexão que nós temos aqui para vocês é o que pode causar esses conflitos entre diferentes países? Por que diferentes países vivem tão, assim, em guerra, né? Como é que a gente pode resolver esse tipo de problema? Não é isso? Então, gente, eu falei aqui, expliquei um pouquinho para vocês então sobre esses problemas sociais que o mundo vivencia, que nós vivenciamos no mundo hoje em dia. Só que aí eu quero que você faça o seguinte, eu tenho um trabalhinho para vocês, tá? Na verdade, a nossa atividade dessa semana é isso. Eu não quero que vocês pesquisem a internet, não. Eu quero que vocês observem na própria cidade de vocês, tá? Quais são os problemas sociais desses que nós elencamos aqui? Quais são os problemas sociais que a cidade de vocês enfrenta, que vocês conseguem ver que são, assim, problemas que realmente precisam de um olhar especial? Então, o que é que tá precisando, assim, de choque de realidade? O que é que tá precisando de ser melhorado na sua cidade? Então, a saúde da sua cidade tá boa, a educação, a infraestrutura, a questão de igualdade social, a questão de igualdade de gênero, será que é bem respeitado na sua cidade? Então, eu quero que vocês elenquem, tá? Aquelas coisas que estão mais, assim, mais alarmantes na sua cidade. E aí eu quero que você me diga quais são essas coisas, e quero que vocês me digam quais medidas deveriam ser tomadas para que esses problemas fossem sanados, para que esses problemas não existissem mais. Então, eu quero que você aponte os problemas, e quero que vocês mostrem as possíveis soluções para esses problemas serem resolvidos, tá bem? Então, a nossa aula fica aqui hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entrem em contato, tá? Fiquem com Deus. Quarta-feira a gente discute aí sobre esses tópicos. Termina de responder o checkpoint, né, das atividades anteriores. A gente tem aqui um checkpoint ainda pra gente fazer, né, que tá na página 179, a gente vai fazer na aula de quarta-feira, a gente vai discutir sobre isso que eu falei, sobre essa minha aula de hoje. Nós vamos responder o checkpoint e aí nós vamos, depois aqui a gente vai para um assunto gramatical, tá bem? Gente, qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Don't forget to sign your name, por favor. Please, tá? Não esqueçam de assinar o nome de vocês lá nos comments, lá nos comentários do Classroom, beleza? Pronto, eu vejo vocês quarta-feira, a gente tem um encontro marcado. Kisses, kisses. Fiquem com Deus, tá? God bless you.